Lucas, capítulo 13, você já achou? Nós já vamos ler o texto, mas eu quero então lembrar que hoje nós estamos no encerramento dessa campanha do nome poderoso de Jesus, amém? Você veio aqui durante 5 semanas, durante 5 domingos, 5 quartas-feiras, ouvindo falar sobre o poder do nosso Deus, o poder que esse nome tem, e nós encerramos esta campanha com algo muito especial, um testemunho que eu ouvi na segunda-feira, né, para a gente nunca mais esquecer do quanto o nome de Jesus tem poder. E quando você é uma pessoa aliançada, Márcia, com o Senhor, quando você vive uma vida de obediência a Deus, você recebe uma marca na sua testa, onde o diabo olha e ele não vê só você, mas ele vê um nome escrito aqui. Ele vê o nome de Jesus. E aí, sabe o que isso significa para Satanás? Que ele não pode te tocar, não pode tocar em você e nem em nada que é seu, porque tem dono, pertence ao Senhor. Dona Cláudia, presta atenção. Rosângela, olha eu com as minhas joias lindas e maravilhosas. Obrigada, viu, minha linda? Ô, Sandra, aqui que aquela pipoca de leite ninho, irmã, não faz isso comigo. Gente, já comeram a pipoca da dona Sandra? Pipoca gourmet. Ela me trouxe de leite ninho e de Ferrero Rocher. Gente, muito boa, mas a de leite ninho roubou meu coração, viu? Meu pai do céu, só comprem, viu, gente? E se você quer que eu fale bem do seu produto, me dê produtos também que eu falo, viu, gente? E olha só, na segunda-feira, o testemunho que eu ouvi. Uma irmã da nossa igreja, uma querida, ela falou assim, Kika, há mais ou menos um mês eu havia perdido o meu cartão de crédito, cartão do banco, crédito, débito. Só que esse negócio de mulher de ficar trocando de bolsa, ela achou assim, perdi aqui dentro de casa mesmo, né? Trocou de bolsa e foi levando, Bel. Acontece que essa irmã da nossa igreja, ela tem um parente, um conhecido, que ele é digamos, um empresário do ramos de produtinhos perigosos. Uma biqueira, gente. Isso, então. Vamos lá, eu tô ao vivo, gente, você tem que pegar, entendeu? Empresário de produtinhos perigosos. E aí, vende farinha, isso, não é de trigo, mas é lá, vende uma lá. E vende uma ervinha também. E aí, esse conhecido dessa irmã, então, tem essa empresa, e chegou lá um cliente. Um cliente chegou para comprar o produto. E chegou lá e pediu, né, o que ele queria. E o empresário falou assim, mas no fiado não vou vender. O cliente falou assim, não, mas passa R$1.000 aqui no meu cartão. E o empresário falou assim, não, eu passo, mas quem passa cartão para mim é a minha filha, não sou eu. Então espera ela chegar que ela passa. Tá bom. A moça chegou. A herdeira, a filha do empresário. Ela chegou. Quando ela foi passar o cartão, ela nunca fazem isso, Lê, nunca fazem. Eles passam o cartão de qualquer um lá e não prestam atenção no nome. Quando ela pegou o cartão para passar, para cobrar, ela olhou e ela viu escrito o nome e o sobrenome. E ela falou assim, peraí, esse nome, será que é a fulana? Eu acho que é da fulana, que é a irmã da nossa igreja. Ela, como ela havia feito um pix para a irmã da nossa igreja, porque é cliente dela recentemente, ela foi lá e olhou no extrato dela, e conferiu os nomes, e viu que realmente o nome que estava no cartão do cliente, era o nome da irmã. E aí ela falou assim, não, esse cartão aqui não posso passar, é da minha amiga. E aí, gente, Deus deu o livramento para nossa irmã, não só de passar essa quantia em dinheiro, né, no cartão dela, como também devolveu o cartão para a irmã da igreja. E aí ela me mandou, ela falou assim, Kika, fazia mais de um mês que essa pessoa estava com o meu cartão, crédito e débito na aproximação, e ela não conseguiu gastar R$1, Kika. Deus guardou o meu cartão e ainda por cima trouxe de volta para mim. E aí eu falei assim, minha linda, a moça lá, quando olhou o cartão, ela viu o seu nome.
Mas o diabo olhou primeiro para aquele cartão e ele viu o nome de Jesus. E ele não conseguiu tocar naquilo. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele é o quê? Poderoso. Amém? Aplauda o Senhor por esse testemunho tão forte. E da mesma forma que Deus livrou e guardou essa irmã, você que carrega o nome de Cristo no seu peito, no seu coração, o Senhor traz livramentos para você. Muitas coisas que muitas vezes o diabo tenta tocar na sua família, nos seus pertences, nos seus bens, na sua casa, nos seus, mas ele não consegue chegar perto, porque você está guardado e protegido pelo Senhor. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, já está por terra em nome de Jesus. Amém? Você achou Lucas 13, gente? Isso. Lucas 13, versículo 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que o Teu Espírito Santo venha continuar falando conosco nessa noite. Nós queremos, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ouvimos e lemos sobre uma mulher que a Bíblia diz que há muitos anos, mais precisamente há 18 anos, ela sofria de uma enfermidade. Essa mulher, ela andava encurvada. E o pastor Emerson comentou aqui 5:30, e foi muito interessante o que ele disse, que a Bíblia, ela cita diversos exemplos de pessoas que há anos sofriam por problemas. Nós vemos o paralítico no tanque de Betesda, há 38 anos aquele homem estava lá. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofria dessa enfermidade. Nós vemos o filho de um homem que sofria de epilepsia, né? Aquele homem que foi até Jesus, foi até os discípulos e não conseguiu expulsar o demônio. Quando Jesus pergunta, quanto tempo ele está assim? O pai responde, desde que ele era pequeno. E aqui essa mulher que há 18 anos, ela sofria dessa enfermidade. Eu quero falar com você desse detalhe, porque a Bíblia diz que ela andava encurvada sem que de modo algum poder se endireitar. Ou seja, essa mulher, há 18 anos, ela não conseguia se livrar deste problema. Quero começar falando sobre coisas que nunca mudam. Coisas que nunca mudam. Talvez você está aqui, ou talvez você conhece alguém que passa por uma situação parecida, ou até mesmo você, onde você pergunta, por que que isso nunca muda? Por que que essa situação nunca muda? Meu Deus, vai ano, entra ano, vem jejum, vai jejum, é oração, é voto, enfim, eu tento fazer o máximo que posso e as coisas não mudam. Faz tempo que eu sofro com isso, faz tempo que esse problema está desse jeito. E a primeira coisa que a gente precisa entender, por que que as coisas não mudam? Por quê? Primeiro, porque nós não mudamos. Existem situações na nossa vida que elas não mudam porque nos falta um posicionamento. A gente não muda. Existem coisas na nossa vida que não mudam, Maria Eugênia linda, porque nós tomamos decisões erradas. São aquele momento que toda vez que você se sente pressionado, em vez de você se manter firme ou de você enfrentar o problema, você decide se inclinar para o lado mais fácil, mas que nem sempre é o lado mais certo. E é por isso que existem pessoas que a vida dela, a situação, o problema nunca muda. Porque ela não muda. Ela não se livra dos seus velhos hábitos, dos seus maus comportamentos. É aquela pessoa que ela continua insistindo e teimando em fazer as coisas do seu jeito. Quando ela é confrontada com uma palavra, ela prefere não concordar, ela simplesmente fala, isso não é para mim, isso não é bem simples assim, o pastor fala, mas não é fácil, ela dá ali as suas desculpas e continua seguindo a sua vida desse jeito. Nunca muda. Mas existe um terceiro motivo do que porque as coisas às vezes nunca mudam. E é o caso desta mulher aqui. Porque ela estava debaixo de uma influência maligna. A Bíblia é clara.
Há 18 anos essa mulher sofria porque havia um demônio na vida dela. Um demônio havia entrado e dominado a vida daquela mulher. E há 18 anos ela estava sofrendo. E nós precisamos ter discernimento e pedir para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Essa situação que eu passo, Deus, por que é que não muda? Será que eu sou acomodado, eu sou desobediente, eu sou teimoso? Eu insisto em querer fazer as coisas do meu jeito? Senhor, eu estou resistindo à mudança? Ou eu estou tomando decisões erradas, precipitadas? Ou é um demônio, Senhor? Ou existe um espírito maligno que tem uma brecha na minha vida e ele consegue entrar? Nós precisamos fazer essa oração e pedir para o Espírito Santo nos mostrar, abrir os nossos olhos e nos ajudar a enxergar. E eu posso dizer para você que das 3 coisas, a mais fácil é você descobrir que é influência maligna. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem medo do nome de Jesus. Basta você clamar, basta você invocar, basta você guerrear contra ele, ele sai correndo desse nome. Sai correndo de medo desse nome. O problema é quando você descobre que o problema é você mesmo. Só que, presta atenção, nós não devemos demonizar tudo. Porque tem gente que ela acha que tudo é o demônio, não é? Sim ou não? Ela não obedece, ela faz do jeito dela, faz de qualquer jeito, é negligente, ela é irresponsável. E aí, o pastor Hermes falou aqui à tarde, vai lá, passa cartão a cada esquina, quando vem a fatura, ela fala: sangue de Jesus tem poder, o devorador entrou no meu cartão. Né? Não tem nada de diabo aí. É a gente que precisa ser mais, como fala, gente? Disciplinado nas contas. Então, eu não sou a favor da gente demonizar tudo. Porque tem gente que quer jogar culpa no demônio e ela quer se isentar das suas responsabilidades. É mais fácil jogar no chifrudo, né, a culpa e vou vivendo. Não, existe muito problema que a gente se coloca. Só que, para o diabo também, por outro lado, é interessante que você ache que ele não está agindo. Porque se por um lado existem pessoas que acham que tudo é demônio, e não se responsabilizam de algumas coisas, existem aquelas que acham que nada é demônio. Que está sempre encontrando um motivo, uma explicação, e ela vai para o lado da ciência, e ela quer ir para o lado da lógica, e ela quer ir para o lado do natural. E o demônio gosta disso. Porque enquanto a gente não enxerga uma situação com olhos espirituais, a gente vai deixando ele em paz e ele vai ganhando espaço. Existem problemas que são de origem espiritual. E problemas espirituais você não vai vencer na força do seu braço. Problemas espirituais você vai vencer lutando e guerreando e clamando, invocando o nome de Jesus. Amém? E então, essa mulher estava lá, sofrendo há 18 anos. E olha o detalhe interessante. A Bíblia diz que há 18 anos ela sofria. Ou seja, essa mulher, ela não nasceu com essa enfermidade. Senão, a Bíblia estaria dizendo, essa mulher nasceu assim. Sofria desde nascença, desde o seu nascimento. Ela não nasceu com essa enfermidade. Essa enfermidade foi algo que chegou na vida desta mulher. E eu acredito que não foi do dia para a noite. Essa mulher não estava assim, boa, livre, leve, solta, desfilando, deitou, dormiu, acordou travada. Não. Eu acho que essa mulher, ela sentiu um dia uma dor, deixou para lá, um incômodo, relevou. Daqui a pouco ela foi passar um pano ali na cozinha da sua casa e deu uma travada. Não estou falando que se você trava é demônio, viu, irmã? No seu caso, pode ir lá para o Pilates que resolve, né? Mas deu uma travada ali, enfim. E ela foi, eu acredito que aos poucos, essa mulher, ela foi sentindo os incômodos e ela não foi fazendo nada em relação a eles. Até que chegou o dia que ela não conseguia mais se levantar. Da mesma forma, Noeli, acontece os problemas espirituais. É exatamente assim que o demônio
age na nossa vida. Ele vai vindo aos poucos, de maneira sutil, muitas vezes imperceptível. E de pouquinho em pouquinho, ele vai ganhando espaço. E a gente, muitas vezes, sente um incômodo aqui, um incômodo ali, mas a gente vai ignorando, vai achando que é normal, vai achando que é assim mesmo. Por exemplo, eu falto um domingo do culto e a minha semana flui bem. Ai, pastor Fabrício exagerado, fica dando lá discurso na quarta-feira para a gente não faltar no domingo. Ai, nem fui, tá tudo bem, minha semana tá boa. A pessoa vai lá um mês, ela falha no dízimo e parece que as vendas dela vai até melhor. Ai, tá vendo? Não é bem assim que funcionam as coisas. Tá vendo? Ó, não, nem dizimei esse mês aqui, aí daqui a pouco começa a cair, e ela começa a ignorar, desprezar os sinais, e acha, não, mas é que esse mês é fraco mesmo, tá difícil para todo mundo, não, é porque tá assim mesmo. Ela começa a sentir uma angústia, uma tristeza, não, é assim mesmo, acho que é TPM, acho que eu não estou bem, acho que foi um remédio que eu tomei, começa a desprezar, e assim o diabo ele vai entrando, e vai ganhando espaço. Tem uma história que fala da rã na panela. Não sei se alguém já ouviu aqui. Se você for pegar uma rã para fazer uma sopa, alguém já comeu sopa de perereca, gente? Uma delícia, pastor, só o senhor mesmo para comer. Vou dar receita para vocês. Se você pegar a panela, dona Rosângela, com a água fervendo e tentar colocar ela lá dentro, o que vai acontecer, gente? Vai pular. Vai pular. Vou ensinar você a pegar uma rã. Você pega a água fresquinha e põe ela lá. E liga o fogo bem baixinho. E ela vai lá na piscina e vai nadar. Imagina uma rã na sua panela assim, gente, que delícia, né? Nadar. Daí a água vai começando a ficar morninha, morninha. E vai ficando gostoso, vai ficando aconchegante aquele negócio, agradável, que delícia. E vai esquentando, daqui a pouco, quando a água começa a ferver, ela nem percebeu, mas já é tarde demais e ela não consegue sair de lá. O diabo trabalha igualzinho. A gente vai fazendo concessões, a gente vai tolerando algumas coisas, a gente vai deixando para lá algumas coisas, a gente vai alimentando coisas que não deveríamos alimentar, a gente vai deixando entrar na nossa vida, e quando nos damos conta, estamos como aquela mulher, estamos encurvados e não conseguimos mais nos levantar. Cuidado com as brechas. Cuidado com as brechas. Eu não sei qual foi a brecha que o diabo encontrou para entrar na vida daquela mulher e conseguir dominá-la durante 18 anos. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O diabo, ele trabalha constantemente contra eu e você, buscando um espaço para ele entrar. Sabe uma coisa que a gente precisa vigiar? A Bíblia fala assim, lá em Mateus capítulo 12, que quando uma pessoa, ela é liberta, você está lembrado desse texto? Que ela é liberta, a casa fica limpinha, adornada, o espírito sai. E ele anda por lugares áridos, buscando, Ju, Manga, um lugar para ele habitar. E não encontrando, a Bíblia diz que ele volta. E quando ele encontra a casa limpa e adornada, sabe o que ele faz? Ele vai lá, busca 7 espíritos piores e entra de novo na vida da pessoa. E o estado da pessoa se torna pior do que antes. O que é isso? Sabe aquela libertação que você alcançou? Sabe quando você chegou aqui, que você não perdoava, e você ouviu uma palavra, ali você foi tocada, você liberou perdão? Sabe quando você chegou aqui, você tinha aquele pecado que você não conseguia se livrar dele, e aí você ouviu uma palavra, você foi liberto e você se libertou? Então, você ficou com o seu coração limpo, puro, adornado. O diabo saiu, o demônio foi embora. Só que, Laís, ele volta. Ele volta. Engano seu achar que acabou 120 dias, o demônio foi derrotado, agora eu vou ter paz. Não, ele vem, ele volta, gente, ele volta. O que ele volta? Ele volta. Mas ele só entra se a porta estiver aberta.
Ele só consegue entrar se a porta estiver aberta. Precisamos fechar as brechas. Se você sabe que você já teve problema no passado, por exemplo, com a falta de perdão, e você decidiu passar uma borracha nessa situação, virou a página e perdoou, mas comece a vigie nessa área, porque às vezes o diabo ele só muda os personagens. Você liberou perdão para o seu pai, para sua mãe, mas agora ele pode levantar uma pessoa do seu trabalho para começar a de novo alimentar em você a mágoa. Cuidado com as brechas. O diabo ele está constantemente tentando nos paralisar de alguma forma. Agora repare que essa mulher, ela tinha uma enfermidade que não impedia ela de andar. Ana, ela andava, mas impedia ela de andar da forma correta. Exatamente. Muitas vezes o diabo, Will, ele quer paralisar você. Ele manda o problema, ele manda a dificuldade, ele manda a tristeza, ele manda os desafios para, Milene, te paralisar, impedir você de estar na casa de Deus. Só que ele não conseguiu, porque você está aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Só que ele não parou. Não é porque ele não conseguiu que ele desistiu. Porque quando a gente está aqui, a gente fala assim, ó, glória a Deus, ó, o diabo não me venceu, e de fato não venceu, mas ele não venceu a primeira batalha, mas enquanto você está aqui, começa uma outra batalha, porque ele pode não ter impedido você de chegar, você chegou, mas agora ele trabalha constantemente para levar a sua mente embora daqui. É aquela pessoa que está na igreja, mas ela está de corpo presente, porque a cabeça dela está lá fora. Ela está aqui, mas ela não está ouvindo. Se você perguntar para ela o que foi pregado, ela não lembra. O que foi cantado, ela não lembra. Por quê? Porque ela está aqui, mas a cabeça não está. Para o diabo, ele não luta só para tirar você daqui, para te paralisar. Ele luta também para que mesmo que você esteja na casa de Deus, você não esteja da forma correta. Essa mulher estava na casa de Deus. Agora, veja só, que ela, a Bíblia diz, que ela andava encurvada dentro da igreja, olhando para baixo. E aqui existem pessoas assim. Você está aqui dentro, só que você está desanimado. O olhar para baixo aqui para nós, essa curvatura de olhar para baixo para nós, são as pessoas que estão na igreja, mas estão olhando para baixo, estão desanimadas, estão sem esperança. E esse período que nós estamos vivendo, vocês não dormem não, porque aqui não é culto de 24 horas, hein? Aqui não pode dormir. Culto de 24 horas não é perdoa, porque agora não perdoa não, hein? Mas ó, vamos lá, o que eu estava falando? Isso, Kelly, obrigada, linda. Esse período que nós estamos vivendo, pós 120 dias, é um período que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos blindar o nosso coração e a nossa mente, porque senão facilmente a gente cai no desânimo. Você está lembrado do Elias? Que um dia ele estava lá, né, derrotando os profetas de Baal e de Azerá, adorou, desceu fogo do céu, daqui a pouco choveu, no outro dia ele estava esgotado pedindo a morte, sim ou não? Porque toda vez que a gente vive um período em que a gente dá o nosso máximo, a gente dá o nosso melhor, depois automaticamente o diabo quer nos jogar lá embaixo. Então você que fez os 120 dias certinho, bonitinho, certinho, bonitinho, porque eu estranhei o pudim acabar antes do jejum ser entregue, lá na cantina, mas tá tudo certo. Tem muito visitante aqui, né, gente? Mas, ó, você que fez esse momento, o diabo, ele quer fazer você olhar para baixo, desanimar você, dentro da igreja, mas sem esperança. Porque você fala assim, nossa, eu me sacrifiquei, eu me esforcei, eu fiz live todo dia, eu orei, eu jejuei, meu Deus, eu fiquei as 24 horas e nada mudou, e nada aconteceu. Mas eu quero dizer para você, eu quero lembrar daquilo que eu falei aqui no sábado.
Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. A cada voto que você faz, a cada jejum que você faz, você vai enfraquecendo o inimigo, ele vai perdendo as forças, até que chega o dia que ele vai embora da sua vida de uma vez por todas e a vitória é sua. Mas você não pode desanimar. Eu quero falar com gente aqui, hoje de manhã, o Espírito Santo me falou que hoje ele ia levantar pessoas que estavam desanimadas. E às vezes o seu desânimo, o diabo ele não consegue tirar você da igreja, porque você não consegue deixar de vir. Você está aqui, mas você está aqui, você está sem esperança. Você está vivendo um período que você fala assim, ai, eu nunca vou largar Jesus, eu amo o Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero a salvação na minha alma, mas você desistiu já do seu milagre, da sua vitória, do seu sonho. Para o diabo está bom. Você está aqui dentro, mas está olhando para baixo. Para o diabo está bom. Mas olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, levanta a cabeça hoje. Fala. Porque o diabo quer a gente olhando para baixo. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você olha para o alto, quando você olha para cima, como diz o salmista, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que vem dos céus e a terra. Levante a sua cabeça, que o socorro de Deus está chegando hoje, nessa situação que você está enfrentando. O Senhor não te quer olhando para baixo, desanimado, sem esperança, pensando que nada vai mudar, que nada vai acontecer. Ele está aqui, e da mesma forma que um dia aquela mulher entrou na igreja, Jesus a viu, a tocou e a curou. Ele está te vendo, Ele está te tocando, e Ele vai te curar esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa mulher, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mas estava na casa de Deus. Está doendo, mas você está aqui? Glória a Deus. Está difícil, mas você está aqui? Glória a Deus. Que catou arrastado, mas você veio? Glória a Deus. Sabe por quê? Há uma promessa para quem continua caminhando mesmo na dificuldade. Há uma promessa para quem continua caminhando mesmo em meio à dor. A promessa está no Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando? Chorando por quê? Porque está doendo. Chorando por quê? Porque está difícil. Chorando por quê? Porque parece impossível continuar. Mas é essa pessoa que mesmo doendo, difícil, parecendo difícil de continuar, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes de alegria. Creia nessa promessa. Essa promessa é para aqueles que não ficam parados, para aqueles que não deixam a tristeza e o desânimo vencer, mas para aqueles que decidem, Suzeli, mesmo na dificuldade, levantar a cabeça, olhar para o alto e falar, meu socorro vem do Senhor, e Ele está vindo, e Ele está chegando, e eu estou caminhando, e eu estou semeando, e está doendo, e eu estou chorando, mas você sabe que as suas lágrimas, elas servem para regar as sementes que você plantou nesses 120 dias. Muitas sementes foram plantadas, e agora talvez que é um período que eu queria estar sorrindo, eu ainda estou chorando, mas essas lágrimas, Lu, elas estão regando cada semente, e um dia como aquela mulher, você entra aqui de um jeito, mas você sai transformado, você leva para sua casa a sua vitória, a sua alegria, em nome de Jesus. Então não aceite, sabe qual é o nosso problema? A gente tem dificuldade de tomar posse da autoridade que Deus nos deu. Nós falamos semana sobre esse poder que há nesse nome, que está disponível a mim e a você. O Senhor nos deu a autoridade no nome de Jesus. E por que Ele deu a autoridade? Porque Ele sabia que a gente ia precisar usar. Só que tem gente que não usa, e por isso que está sofrendo. Porque em vez de você guerrear contra esse demônio, se levantar contra ele, gente, o diabo não dá trégua não. Os 120 dias acabou, live daqui que acabou, mas a guerra continua.
Ai, Kika, eu amo, eu fico feliz. Quando vocês falam, ai, Kika, eu estou com saudade de você, 6 da manhã. Glória a Deus, logo a gente volta. Mas, por favor, que esse saudade de você, 6 da manhã, Kika, não seja porque você depende de mim, para você ter um tempo com Deus. Porque se acabou os 120 dias, acabou o seu período de jejum, acabou a sua consagração, acabou a sua leitura da palavra, acabou a sua oração, você está acabado também. O diabo acaba com você. É um período que nós intensificamos, é um período que nós muitas vezes usamos para ensinar você, para te aproximar de Deus, para dar injeção de ânimos, mas agora o Senhor está esperando e confiando e acreditando e contando com você. Então continue no seu tempo com Deus, continue. E aquela mulher chega na igreja. Jesus olha para ela. Você sabe que Jesus está olhando para você? Você sabia disso? Você sabe que existe a maneira que a gente se vê e a maneira que Deus nos vê. E a maneira que a gente se vê, para com isso, tá? Para de negócio de vitimização. De ficar com dó de você mesmo, viu? Porque enquanto você tem dó de você, enquanto você se vitimiza, você só vai cada vez mais para baixo. E o diabo ama uma pessoa que é vítima. Ai, coitadinha de mim, estou sofrendo, tudo está errado para mim. Você continua cada vez mais para baixo. Levante essa cabeça. Quem é você? Você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas por meio de Cristo que te fortalece. O Senhor está com você. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Apenas vai, obedeça a minha palavra que eu estou com você. Levante essa cabeça. Não aceite mais, nunca mais aceite o desânimo entrar e ficar na sua vida. Não aceite. Mas Jesus olhou para aquela mulher. Deus olha para você também. E sabe o que Ele vê? Ele vê um coração que dá para ser transformado. Ele vê um casamento que dá para ser restaurado. Ele vê uma vida financeira que dá para voltar a prosperar. Ele vê uma saúde que dá para ser restaurada. Ele vê uma pessoa que dá para voltar a sorrir. Sabe por quê? Porque não depende de você, depende dele e ele quer. E ele vai fazer. Jesus viu aquela mulher, chamou aquela mulher, tocou naquela mulher e mudou a história daquela mulher. E Ele está aqui e vai mudar a sua história também.